Capítulo 1 A Vida e o Véu. Não estar morto não é estar vivo. A. Cummings. A vida que sempre levei era muito alinhada aos meus desejos. Trocar de carro todo ano, construir um patrimônio, ter sucesso profissional, ter uma boa reserva financeira. Mostrar para minha família que eu poderia ser bem-sucedido, mesmo sem precisar prestar um concurso público. Nada de mais, nada de menos. Convenhamos que as pessoas devessem ser o centro de tudo. As relações humanas são, antes de qualquer coisa, o motor principal de nossas vidas. Mas para mim e para quase todos, isso passa desapercebido. Até que alguma coisa mais séria lhe aconteça e lhe faça parar para pensar. Já diz o ditado: homens são como tapetes e às vezes precisam ser chacoalhados. Talvez a minha criação, o peso que carregava internamente, não facilitasse as minhas escolhas. Sempre vi a luta dos meus pais para nos dar uma vida boa e nos proporcionar uma educação adequada. Fui levado ao mundo real com a incumbência de dar certo. Simplesmente não me permitia errar ou não dar 100% de retorno a eles. Vivia sacrificando meu tempo com o trabalho e, junto a isso, o convívio com meus entes queridos. Quase nunca estava disponível para os finais de semana. Não me permitia relaxar, vivia com um véu cobrindo de responsabilidade tudo o que eu mais amava. Meu corpo dava sinais e eu não prestava atenção. Achava mesmo que as coisas só acontecem com os outros. Doenças graves, morte, acidentes, são situações que nós nunca nos imaginamos passando. E eu não era diferente, um ser humano meio desligado e muito medroso, por sinal. Até que um dia senti um pequeno caroço no meu pescoço. Uma besteirinha, um leve entalo na garganta, dores de ouvido, e eu nem me importava muito com isso. Ia no médico e ele não entendia o porquê de tantas inflamações no meu ouvido. Depois vieram as dores nas pernas, cansaço, tonturas e, por fim, o desequilíbrio, a labirintite. Para minha sorte, na mesma época descobrimos que o meu pai também tinha um pequeno caroço no pescoço. Então fomos nós dois juntos fazer os exames. Eu odiava médicos, clínicas. Aquele exame em especial, ele era um horror. Eles enfiam uma agulha do tamanho de um dedo para sugar o líquido dentro do caroço e fazer uma biópsia. Lembro-me de ter ficado muito enjoado após o exame. Enquanto vomitava no banheiro, pressentia algo de muito estranho. Já o meu pai não sentia muita coisa. Voltei logo para o meu supermundo de preocupações e não lembrei mais daquilo, talvez prevendo o futuro que me aguardava. Minha falta de sensibilidade era algo comum e eu não costumava ouvir meu corpo. Até que um dia, corrido como tantos outros, me surpreendo com uma ligação da minha irmã dizendo: irmão, preciso ir aí falar com você. E eu, como sempre, tão desligado, respondo: irmã, estou super ocupado. Podemos nos falar no final de semana? E ela, tentando ser mais paciente: eu preciso falar com você pessoalmente e tem que ser agora. É sobre os seus exames. Eu, ainda mais desligado, pergunto com aquele ar de ironia: ué, e por acaso eu tô com câncer? Ela abaixa o tom da sua voz e, quase chorando, me responde: irmão, o resultado não é bom e eu preciso conversar com você urgentemente. Enquanto eu desligo o telefone, eu sinto um frio percorrendo a minha espinha. Em meia hora, ela chega na agência. Eu paro tudo, sento à sua frente. Ela me olha com lágrimas nos olhos e diz: você tem um tumor na tireoide. Já falei com um médico cirurgião de cabeça e pescoço, amigo do meu marido, e nós temos uma consulta amanhã às 9 da manhã. Naquele instante, eu sinto um leve choque, um arrepio. Eu amasso uma carteira de cigarros entre os dedos. Finjo não acreditar. Baixo a cabeça e choro. Eu tento alinhar meus sentimentos sem sucesso e pergunto sobre os exames do meu pai. E meu pai tem alguma coisa? Ela me tranquiliza: não, apenas nódulos que precisam de acompanhamento, nada demais. A notícia me deixa um pouco melhor. Conversamos mais,
e eu não escuto uma só palavra. Meu mundinho estava de cabeça para baixo. O véu havia sido levantado por instantes e algumas coisas pareciam ter ganhado uma enorme dimensão. Senti medo de perdê-la. Nos abraçamos. Senti medo também de não poder realizar as coisas de que eu gostaria. Pensei nos meus pais, nos meus amigos. Nem um só segundo cheguei a pensar que havia trabalhado por toda a vida e a partir daquele instante, o patrimônio, o dinheiro, o carro, a empresa, nada daquilo tinha a menor importância. Incrível como tudo que antes era importante, numa fração de segundos, havia perdido a sua magnitude. O véu estava sendo retirado. Lição pelo caminho. São as pessoas e as relações humanas que devem ser o centro das nossas vidas, e não os bens materiais.